Vamos lá. Pensa na seguinte situação, que é super comum para quem está começando na advocacia. Você está ali com um documento na mão que representa um direito do seu cliente, um crédito que ele tem para receber, ótimo. Só que agora vem a grande decisão, uma verdadeira encruzilhada processual. Qual o caminho seguir para transformar esse direito que está no papel em dinheiro de verdade na conta? Pois é, essa é a pergunta que vale ouro. Porque ter um direito reconhecido em um documento é só o começo da história. A justiça de verdade acontece quando aquilo que foi decidido se torna concreto. E para isso, o nosso direito processual oferece basicamente duas grandes estradas, cada uma com suas próprias regras, suas próprias estratégias e, claro, suas próprias velocidades. E o ponto de partida, o que define todo o percurso, é a natureza desse documento que você tem em mãos. Ele é um título executivo judicial ou um título executivo extrajudicial? A resposta para essa pergunta é o que vai ditar todo o jogo. Um deles nasceu lá dentro do Poder Judiciário, depois de muita discussão, de muita prova. O outro nasceu fora, mas a lei, para dar mais agilidade para o dia a dia, deu para ele uma força executiva especial. Então, vamos explorar o primeiro caminho, o cumprimento de sentença. A ideia aqui é que isso não é algo novo, começando do zero. Pense nisso como a continuação de uma jornada que já começou. É uma fase que vem logo depois do processo principal, uma consequência natural daquilo que o juiz já discutiu e bateu o martelo. E o que é, afinal, esse tal de título executivo judicial? Bom, o artigo 515 do Código de Processo Civil nos diz que é um ato que sai da atividade do próprio judiciário, ou seja, ele carrega a certeza de um direito que já foi debatido, provado e reconhecido. Muitas vezes, ele está até protegido pela famosa coisa julgada. É a conclusão lógica de uma discussão que já aconteceu. Agora, o que é mais legal aqui são os exemplos práticos. A gente não está falando só daquela sentença clássica de julgo procedente o pedido. Um acordo que as partes fizerem e o juiz homologou, isso vira um título. Uma sentença arbitral, também. Até uma sentença lá da área criminal que define uma indenização. Todos esses documentos passaram por um tipo de filtro de legalidade e, por isso, ganham essa força. E o fluxo aqui é pensado para ser mais ágil, mais direto. Repare no passo 2. A intimação é feita na pessoa do advogado do devedor, não precisa de uma nova citação. Isso economiza um tempo precioso. A lei dá um prazo de 15 dias para o pagamento voluntário. Se não pagar, já incide multa e honorários. O foco total aqui é na efetividade. Certo. Agora, vamos virar a chave e olhar para a segunda via, a ação de execução. Aqui a lógica é completamente diferente. Agora sim, a gente está falando de começar um processo novo, autônomo, do zero. E por quê? Porque o título que a gente tem em mãos nasceu fora dos tribunais. Mas, como eu disse, a lei deu a ele essa super força. O título executivo extrajudicial, que está lá no artigo 784 do CPC, tem 3 requisitos que são a alma do negócio: certeza, liquidez e exigibilidade. E para quem está começando, dominar isso é vital. Certeza de que a dívida existe, liquidez de qual é o seu valor exato, e exigibilidade, ou seja, o prazo para pagar já venceu. Simples assim. E os exemplos aqui são do nosso dia a dia, principalmente do mundo comercial. Um cheque que voltou, uma nota promissória, aquele contrato de gaveta assinado por 2 testemunhas. A lei dá força para esses papéis para garantir mais segurança e velocidade para as relações de negócio. É um verdadeiro atalho que pula toda a fase de discussão da dívida e vai direto para a cobrança. O fluxo aqui já mostra que é um processo novo. Tem petição inicial, tem citação formal do devedor e atenção ao prazo. O devedor é citado para pagar em apenas 3 dias. Se não pagar, o próximo passo já é a penhora de bens. É tudo muito rápido. E aqui, uma ferramenta como a tutela provisória, tipo um arresto de bens logo de cara, pode ser decisiva para garantir o resultado lá no final. Beleza. Agora que a gente já viu os 2 caminhos separados, vamos colocar eles lado a lado. É nessa comparação que as diferenças de estratégia ficam bem claras e que o planejamento de um bom advogado ou advogada faz toda a diferença para o cliente. Esse quadro aqui resume tudo de forma bem direta. Olha a competência. No cumprimento de sentença, quem julga é quem executa, respeitando o juiz natural da causa. Já na execução, o credor tem mais opções de onde entrar com a ação. Mas o ponto mais importante é a defesa. Na impugnação, o devedor tem pouca margem para discutir, afinal a dívida já foi debatida. Já os embargos à execução são processo de defesa completo, uma ação autônoma, onde o devedor pode rediscutir tudo. Mas entender essas diferenças, gente, não é só um exercício de decoreba. É a base para montar uma estratégia de execução que realmente funcione.
O nosso Código de Processo Civil atual é todo guiado por princípios que devem orientar cada passo que a gente dá no processo. Então, na prática, esses princípios mudam o jogo. A boa-fé impede que o devedor saia escondendo patrimônio, por exemplo. A cooperação significa que o juiz tem o dever de usar as ferramentas eletrônicas que existem hoje para achar dinheiro e bens do devedor. E a primazia do mérito é um lembrete constante de que o processo não pode ser um labirinto de formalidades que impede a justiça de acontecer. E essa frase, para mim, resume perfeitamente o espírito da coisa. O sucesso de um processo não se mede pela beleza da sentença, se mede pela satisfação concreta do direito de quem ganhou. O objetivo final é sempre levar, é transformar a vitória do papel em realidade. E para quem está começando, o artigo 798 do CPC é um verdadeiro checklist de sobrevivência para não ter dor de cabeça. A petição inicial da ação de execução tem que vir com esses documentos: apresentar o título, um cálculo claro e atualizado da dívida e provar que o credor fez a sua parte. Faltar com um desses itens pode simplesmente anular a execução. Então, muita atenção aqui. No fim das contas, todo esse percurso, não importa se ele é uma continuação ou um novo começo, ele converge para um único ponto: a efetividade. Fazer a justiça sair do papel. Portanto, é isso. A gente tem dois caminhos bem diferentes, mas que levam ao mesmo destino. Entender as diferenças entre cumprimento de sentença e ação de execução não é só um conhecimento técnico, é uma habilidade estratégica que separa um bom profissional e que, no final, faz toda a diferença para o cliente. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? Com o avanço da tecnologia, com smart contracts, com transações digitais, como será que esses conceitos de título judicial e extrajudicial vão evoluir? Será que a gente vai ver novos tipos de títulos digitais nascidos na internet, já com força para executar na hora? Uma coisa é certa, a busca por efetividade vai continuar guiando o futuro do processo.